Muito bem, hoje no programa vamos falar de um tema muito importante, que é o câncer de intestino. Está conosco o Dr. Jorge Mali Júnior, cirurgião oncológico e presidente da Regional Paraná da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica. Dr. Jorge, como vai? Tudo bem? Boa noite, Marcelo e todos os telespectadores e ouvintes da rede CNT Tropical. É muito importante a gente lembrar sobre isso, desse problema grave que é o câncer de intestino, né? Sem dúvida, Marcelo. E obrigado novamente pelo convite. E esse tema é um tema que vem a calhar nessa época, porque agora em setembro a gente tem o Setembro Verde, que é o mês de conscientização e prevenção do câncer de intestino, que eu gostaria de frisar, a incidência ela vem aumentando sobremaneira no Brasil e no mundo nos últimos anos. Hoje, o câncer de intestino é o segundo câncer mais comum em mulheres, só perde para o câncer de mama, e ele é o segundo câncer mais comum em homens também, só perde para o câncer de próstata. A incidência veio subindo, né? Porque ele não estava nessa lista tão importante assim, né? Ele sempre figurou entre os 5 primeiros, mas em segundo lugar ele atingiu essa posição recentemente. E por quê, doutor? O que faz tanta gente ser acometida do câncer de intestino? O principal fator, Marcelo, que fez essa incidência crescer foi os maus hábitos de vida, né? A gente sabe que um dos principais fatores de risco para o câncer do intestino é a dieta, uma dieta rica em gordura animal, pobre em legumes, verduras e frutas e fibras, o sedentarismo, o aumento de peso, a obesidade, né? Esses são os fatores, esses maus hábitos de vida que levaram provavelmente o aumento dessa incidência. E a maioria dos pacientes que chegam para você operar, eles têm que idade, doutor? A maioria dos pacientes tem acima de 50 anos. A gente observa que a incidência do tumor ela aumenta a partir dos 50 anos de idade. Que é uma idade que a maioria das pessoas está em plena atividade, né? Não se trata da terceira idade, né? Não, de forma nenhuma. Hoje, 50 anos, 60 anos, está todo mundo trabalhando, produzindo. E aí, quando você fala do Setembro Verde, que vem aí, a prevenção é como e que instrumentos a medicina tem hoje de chegar a esse diagnóstico? Ok. Marcelo, essa pergunta eu acho que é a mais importante. Eu gostaria de falar para todo mundo e frisar que o câncer do intestino é possível prevenir e tem cura. Como que a gente faz a prevenção do câncer do intestino? Em primeiro lugar, melhorar os nossos hábitos de vida, né? Com relação à dieta, com relação à atividade física, com relação ao controle do peso corporal. Tá? E em segundo lugar, a realização de exame preventivo. E qual exame é o exame necessário para a gente prevenir ou fazer o diagnóstico precoce do câncer do intestino? É a colonoscopia. É um exame que detecta o pólipo adenomatoso, que é a lesão precursora do câncer do intestino. Detectado esse pólipo, você remove ele e elimina a chance do câncer do intestino. E a partir de que idade a mulher e o homem devem fazer a colonoscopia, doutor? Marcelo, se você não tem história na família de câncer de intestino, principalmente em parentes de primeiro grau, a primeira colonoscopia para todo mundo, para homem e para mulher, deve ser feita entre os 45 e 50 anos de idade. Se você tem história familiar positiva, forte, para câncer de intestino, você deve fazer esse exame um pouco antes, por volta dos 40 anos de idade. Muito parecido com a questão da próstata, né? Sim, sim. Na maioria dos casos começa com 40, né? E aí, só que a próstata é anualmente, né? A colonoscopia a gente deve fazer de quanto em quanto tempo, doutor? A periodicidade da colonoscopia, Marcelo, se você faz uma colonoscopia aos 50 anos de idade e ela vem normal, sem nenhum pólipo, sem nada, você está autorizado a repetir ela entre 3 e 5 anos. Agora, se você faz uma colonoscopia e ela demonstra algum pólipo adenomatoso, você deve repeti-la dentro de 1 ano. A partir do momento que a colonoscopia está normal, sem nenhuma lesão precursora, sem nenhum pólipo, você pode repetir ela em até 5 anos. Fala desse pólipo aí. Normalmente ele é pequeno e é esse aí que pode virar uma coisa, inclusive, que leva um paciente à morte se ele não cuidar? Exatamente. Existem vários tipos de pólipos, que são, na verdade, o que é um pólipo? É uma verruga dentro do intestino. O pólipo, que é a lesão precursora do câncer do intestino, na maioria dos casos, é o pólipo chamado adenomatoso, os adenomas, né? E quanto maior o pólipo,
maior o risco de desenvolver o tumor. Por isso a necessidade da colonoscopia e a remoção desse pólipo assim que for detectado. E aí quando remove faz biópsia, como é que é? É sempre que você remove um pólipo, você manda para biópsia. Outra coisa, diagnosticado o câncer do intestino, há tratamento ou o tratamento mesmo é a cirurgia, doutor? Marcelo, o câncer de intestino de uma forma geral, eu gostaria só de frisar para todos que estão nos ouvindo e assistindo, o câncer de intestino ele compreende os tumores do intestino grosso, do cólon e da parte final também, que é o do reto. Então, eles são chamados também do câncer coloretal. Esses tumores, o tratamento deles, a principal forma de tratamento é a cirurgia, tá? Dependendo do estágio, quando você faz o diagnóstico num estágio precoce, só a cirurgia geralmente é suficiente. Agora, quando você faz o diagnóstico numa fase mais avançada, em que no Brasil hoje a maioria dos casos são diagnosticados numa fase avançada, aí você precisa associar a quimioterapia e nos casos de câncer da parte final do intestino, do reto, até a quimioterapia e a radioterapia. Ou seja, se todo mundo se prevenisse, essa parte aí, né? Não seria necessário. Você acha que com... E essa cirurgia tem avançado muito, né? Ou seja, hoje ela não só cura muito mais, como as técnicas têm avançado, né, doutor? Sem dúvida, Marcelo. Hoje a cirurgia do câncer de intestino, as técnicas avançaram. Hoje é possível você fazer uma cirurgia de câncer de intestino com cortes menores, por vias de acesso minimamente invasivas, que a gente fala, que é a laparoscopia e mais recentemente agora a cirurgia robótica, né? Então hoje você consegue fazer a cirurgia do câncer de intestino de uma forma menos agressiva, menos invasiva, vamos dizer assim. Remédio ainda não tem. Remédio, tratamento puramente com remédio, não. A cirurgia ainda hoje é necessária. Para a maioria dos cânceres, né, doutor? Sim. Ou seja, vai demorar. O melhor é tentar se prevenir. Sem dúvida nenhuma. Né? O melhor é a prevenção. Né? E só faltou falar uma coisa. Qual é o médico que as pessoas devem procurar para ter uma ideia melhor da questão do... Para a gente falar de intestino, qual é o médico? É o gastroenterologista? É outro especialista? Quem que deve procurar? Olha, Marcelo, quem pode aconselhar sobre prevenção de câncer de intestino, eu acho que é o gastroenterologista, o cirurgião oncológico e o oncologista de uma forma geral. Né? São esses os médicos indicados? São esses, sem dúvida nenhuma. Ok, então vamos lembrar, Setembro Verde, não é? Setembro Verde. A Sociedade Brasileira vai fazer algumas ações nesse mês. Sim, terão ações nacionais sobre esse mês, que é um mês destinado a conscientizar a população e trazer a população para a realização dos exames preventivos e para a mudança dos hábitos de vida. Dr. Jorge Malles Júnior, muito obrigado, grande abraço. Obrigado, Marcelo. Eu tenho uma dica para você. O que você quer para o seu futuro? Muito mais que uma profissão, encontre sua carreira. Conquiste o seu propósito. Ingresse com a sua nota do Enem, histórico escolar, transferência ou segunda graduação e garanta a bolsa de 35% a 100% para todo o curso. Acesse unifil.br e saiba mais. Unifil, você já decidiu. Já voltamos! A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados domiciliar e acompanhamento hospitalar. Com uma equipe de profissionais de enfermagem altamente qualificados, a Laundry Life oferece serviços para pacientes de todas as idades e patologias, com todos os tipos de cuidados, com carinho, atenção e confiança. Laundry Life, sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e tranquilidade para a família. Procurando escola de inglês? Escolho praticidade. Aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho. Quero material personalizado de acordo com minha necessidade e gratuitos. Escolho flexibilidade. Com aulas focadas no que eu realmente preciso. Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser. Acesse fdenglish.com. O que você quer para o seu futuro? Muito mais que uma profissão, eu quero uma carreira.
Conquiste seu propósito. Ingresse com sua nota do Enem, histórico escolar, transferência ou segunda graduação e garanta a bolsa de 35% a 100% para todo o curso. Acesse unifil.br e saiba mais. Unifil, você já decidiu. Hora de conversar aqui no programa sobre sucessão familiar. Esse é o quadro que sempre tem repercussão nas ruas do programa Militão e Militão, com Otávio Scandelari. Aliás, porque pouca gente na TV brasileira, Scandelari, fala sobre família e sucessão familiar. Deviam falar mais, não é? Boa noite. Boa noite, Marcelo. Boa noite para você, gente. Mais uma vez, muito obrigado. E aí, vamos continuar desse diafasão que é a família, né, Marcelo? Conforme nós falamos semana passada, a família que nós falamos aqui é a família tradicional. Tradicional. Né? Tá certo. Porque aqui nós temos algum conhecimento, ou não? Perfeitamente. Como nós dissemos, das outras famílias, nós não conhecemos e, portanto, não podemos falar. Mas hoje eu quero falar para você, pai, principalmente você, pai, mas para você também, mãe. Uma das funções do pai e da mãe, tá? O casal, porque nós estamos falando aqui na sucessão familiar, pai e mãe. Pai e mãe. Pai e mãe. É o seguinte, existem duas palavras no vocabulário português que definem bem a nossa existência terrena. Uma delas é a falta. Falta? Falta. Aliás, eu vou pedir para você anotar aí. Você podia até achar aqui, ver o que é. Vou pesquisando. Pode falar que eu estou pesquisando aqui. Vamos ver o que significa a palavra falta. E a outra, no outro lado, está a palavra fartura. Parecida, mas é outra coisa. Completamente diferente. Tá, o que significa a palavra falta? Falta. Ausência ou privação de algo. Ato ou efeito de faltar. A outra é fartura. A outra é fartura. Vamos ver o que significa. Definição do dicionário, né? Vamos para lá. Fartura. Quantidade mais do que suficiente. Abundância. Muito bem, gente. Marcelo, cita para mim uma falta que você pode sentir na sua vida. Uma falta? Isso. Por exemplo, falta de dinheiro. Falta de dinheiro. Muito bem. Aliás, se perguntar, a maioria das pessoas, se faltar dinheiro, dá rolo. A maioria pensa nisso. Perfeitamente. Não que seja o mais importante, mas... Muito bem colocado. E normalmente é isso que ocorre com nós humanos. Mas eu coloquei diferente aqui um pouquinho. Eu coloquei primeiro, falta Deus. Está faltando Deus na nossa vida. Mas um Deus... Na maioria das pessoas, né? Para a maioria de nós. Veja bem, o Deus que eu falo aqui não é Deus de religião. É crer nesta força maior que rege o universo, que rege a terra. Nós damos o nome de Deus, aqui no Brasil. Que em outro lugar é Alá, aí vai. Mas é nessa força. Agora, Deus, se houver falta de Deus, eu esqueci da fartura de Deus. Você está entendendo a colocação que eu quero colocar aqui? Quer dizer, nós damos muita ênfase à falta. E não à fartura. E não à fartura. Pai, mãe, você tem que ensinar desde cedo para o teu filho, tá? Sobre a falta e fartura. Porque a falta de Deus, que é a ausência, exato, tá? É porque não lhe foi ensinado, desde cedo, a fartura de Deus, que é quem nos deu a vida, é quem nos colocou neste planeta, entendeu, Marcelo? É quem permite que nós estejamos aqui. Tudo isso. Então é fartura, Deus é fartura. Por isso a palavra abundância no significado ali. Você está entendendo, Marcelo? Muito bem. Agora, existe um cuidado
pai e mãe, que você precisa ter com relação à linha tênue que separa a falta da fartura. Existe uma linha que ela é imaginária. Entendi. Ela não é, a gente não vê essa linha, tá? Eu escrevi aqui, ó, linha que separa é tênue, é invisível, tá? Só existe em quem está presente na ação presente. Porque normalmente, eu inclusive, neste momento, estou aqui falando para você, mas lá no fundo do meu pensamento, eu estou pensando na empresa. É assim que funciona, né? Infelizmente, pai e mãe, é assim que funciona. É, curioso, hein? A gente não está presente na ação presente em nenhum momento. É verdade, é isso mesmo. E aí, não consegue, aí falta. É. E a fartura fica de lado. Por isso a linha tênue. Pai, você tem que ensinar para o teu filho. Mãe, você tem que ensinar para o teu filho e para tua filha, para os dois. Não importa se é filho ou filha. Inclusive, você falou que em dinheiro, falta de dinheiro. Não existe falta de dinheiro no mundo, Marcelo. Dinheiro não existe. O dinheiro é uma mensuração de uma ação que eu fiz e que me dá o direito de receber uma pecúnia. Sem essa ação... Sem essa ação não há como você ter dinheiro. Porque ele não existe. Ele só mede o quanto você fez. O quanto eu fiz para merecer aquela quantia. Muito bem. Então, pai, mãe, você precisa ensinar para o teu filho e para a tua filha também sobre a fartura, não só sobre a falta. Separar essa linha tênue da falta e da fartura, que se tiver os dois extremos não presta. Nós temos que achar um ponto de equilíbrio, que a fartura também em abundância demais também não é boa. Estraga, é verdade. Também estraga. Então, tudo na vida, gente, nós temos que ter Aí vem a responsabilidade nossa aqui na Terra de fazer exatamente esse diferencial. Inclusive de ser pai e mãe. É um diferencial. Que aí é a nossa missão. O nosso tempo está terminando, tá? Mas, pai, você faz bem feito isso daí, por favor, tá? Boa noite, até a semana que vem, se Deus quiser. Eu tenho uma dica para você. O que você quer para o seu futuro? Muito mais que uma profissão, encontre sua carreira. Conquiste o seu propósito. Ingresse com a sua nota do Enem, histórico escolar, transferência ou segunda graduação e garanta a bolsa de 35% a 100% para todo o curso. Acesse unifil.br e saiba mais. Unifil, você já decidiu. Já voltamos! Procurando escola de inglês? Escolho praticidade. Aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho. Quero material personalizado de acordo com minha necessidade e gratuitos. Escolho flexibilidade. Com aulas focadas no que eu realmente preciso. Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser. Acesse fdenglish.com. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados domiciliar e acompanhamento hospitalar. Com uma equipe de profissionais de enfermagem altamente qualificados, a Laundry Life oferece serviços para pacientes de todas as idades e patologias, com todos os tipos de cuidados, com carinho, atenção e confiança. Laundry Life, sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e tranquilidade para a família. O que você quer para o seu futuro? Muito mais que uma profissão, eu quero uma carreira. Conquiste seu propósito, ingresse com sua nota do Enem, histórico escolar, transferência ou segunda graduação e garanta a bolsa de 35% a 100% para todo o curso. Acesse unifil.br e saiba mais. Unifil, você já decidiu.
vamos conversar, aliás, dar continuidade nesse tema que é a odontologia do sono, né? Que é muito interessante. Na verdade, é a odontologia na medicina do sono, né? Quem está para conversar com a gente aqui sobre esse tema mais uma vez é o Dr. Félix Ribeiro, que tem não só estudado, como atendido muita gente nesse tema. Como vai, doutor? Tudo bem? Tudo bem, boa noite, Marcelo. É um prazer falar com vocês e seus ouvintes. Quais as consequências, vamos lembrar aqui, quais as consequências da apneia, né, obstrutiva do sono? A apneia é uma das principais doenças e ela desencadeia outras tantas comorbidades, né? A apneia, na verdade, é uma parada respiratória durante o sono. Quando a pessoa está dormindo, os tecidos flácidos da garganta, da língua, do céu da boca, eles caem e fecham a passagem do ar, o fluxo de ar o ar que vai para os pulmões, né? E com isso, o organismo fica sem o oxigênio e dá uma série de problemas, tanto a nível cerebral como no restante do corpo. Um dos problemas que chama mais atenção a princípio é a sonolência, o cansaço, a diminuição dos reflexos, né? Dores de cabeça pela manhã, essa sonolência durante o dia, que a pessoa dorme em qualquer lugar, os riscos de acidente de trânsito, acidentes de trabalho. Aí, quando a pessoa não tem um sono reparador, a tendência é ela ter um desequilíbrio hormonal, e esse desequilíbrio hormonal causa, dentre outras coisas, o aumento de peso, que pode desenvolver a diabetes, pode desenvolver a aterosclerose, o infarto, o AVC. Então, é uma série de complicações que pode levar até a morte. Depressão também? A depressão é um dos fatores que também a apneia pode causar. Inclusive, Marcelo, muitas crianças, elas têm um problema de respiração bucal, que a boca não foi feita para respirar, a boca foi feita para falar, para conversar, para mastigar, para ingerir alimentos. E o nariz foi feito para respirar, mas às vezes a criança tem uma obstrução nasal e ela pode ser confundida com uma portadora do TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção. E isso é muito preocupante porque um profissional que esteja menos avisado, ele pode achar que aquele respirador bucal seja portador desse transtorno. E aí prescrever medicamentos que vão ser danosos, ineficazes e problemáticos para a família. Agora, é interessante que, para tratar tudo isso, a odontologia do sono, ela está inserida na medicina integrativa, né? O que é isso, doutor? Na verdade, a gente não consegue separar um órgão dos demais órgãos do corpo. Então, a gente tem que pensar na saúde como um todo. Quando você fala em integração, você pensa, acabamos de falar da apneia. A apneia ela vai ser responsável pela interrupção do oxigênio no nosso corpo. E então você vai ter uma série de problemas no organismo todo. Por exemplo, se nós falamos aí com o cardiologista, ele vai entender que essa respiração ela vai fazer os pulmões trabalharem com mais rapidez e o coração, por sua vez, para compensar aquela rapidez, vai começar a acelerar. E com isso, nós vamos ter um aumento do fluxo sanguíneo e vamos ter um aumento, uma alteração da pressão arterial. E aí já começa a envolver outras áreas. Se nós falamos, por exemplo, do gastro, se o paciente tem lá um problema de refluxo do esôfago e tem também a apneia, o pneumologista vai ser acionado porque são dois problemas que interagem e vai complicar o trato respiratório do paciente. E aí nós temos vários profissionais que trabalham em conjunto ali. Por exemplo, se a pessoa tem alguma dificuldade ali respiratória, é interessante o fonoaudiólogo fazer um trabalho até o fonoaudiólogo entra de exercício na orofaringe, na garganta. O fisioterapeuta ele vai trabalhar as articulações temporomandibulares, né?
Por exemplo, o psicólogo tem uma função importante. O paciente que tem um transtorno alimentar, ele pode ter a responsabilidade, ou ter a função, vamos dizer assim, de trabalhar esse paciente para que ele tenha moderação na forma de se alimentar, na forma de comer, no seu cardápio. E aí entra o nutricionista. O nutricionista também ele vai dar as orientações necessárias para que esse paciente diminua o seu peso, diminui a quantidade de gordura na garganta e na própria língua, dando mais espaço para a passagem do ar. Aí você não tinha ideia, a língua tem gordura? A língua tem gordura. É todo o nosso corpo, né? Quando você aumenta de peso, por exemplo, a cintura, né? A barriga. A pessoa tem um abdômen mais avantajado. Ele tem uma manta de gordura por dentro e por fora. Essa manta de gordura ela comprime os pulmões. Esse paciente vai ter mais dificuldade respiratória, percebe? E da mesma forma a língua. Quando você engorda, a língua aumentando de espaço, ela não tem como ficar na arcada dentária e ela escorrega para trás. E aí ela fecha a passagem, fecha o fluxo de ar. E o dentista, onde que ele entra aí? O dentista ele tem uma função importante porque ele é o único que conhece a orofaringe, a boca, a face, o modelo da face, a posição da mandíbula. Tem pessoas que têm a mandíbula muito para trás. Essas pessoas que têm a mandíbula muito para trás já têm um espaço reduzido, não é? Ou a pessoa tem uma língua grande, ela também vai ter outro espaço reduzido. Uma pessoa que é respiradora bucal, né? Ela não respira pelo nariz, ela vai ter a arcada mais fechada. E com isso o dentista entra para confeccionar um aparelho personalizado, sob medida, e ele é regulado gradativamente, avançando a mandíbula, o queixo para frente, para abrir o espaço na garganta, para devolver aquela respiração natural para a pessoa. Ok. Doutor Félix Ribeiro, volte mais vezes para explicar mais, dar mais informações sobre isso. Grande abraço, muito obrigado. Muito obrigado, um forte abraço para vocês. Boa noite para todos.